Olá pessoal do Palavra Conselheiro, meu nome é Biana, estou com vocês aqui mais um dia para ler uma das historinhas dos 365 dias. A historinha de hoje é Sétima, Oitava e Nona Praga, Granizo, Gafanhotos e Trevas. Êxodo capítulo 9, do 13 ao 35 e capítulo 10, do 1 ao 29. Deixe meu povo ir, disse Moisés, mas mais uma vez o faraó disse, não. A sétima praga foi enviada por Deus, granizo, e veio sobre o Egito a pior tempestade de pedras que já existiu. Faraó ainda continuava com o coração duro, então Deus enviou gafanhotos por toda a terra. Eles destruíram as plantações e tudo que restou no Egito. E então veio a nona praga, trevas. Todo o Egito ficou no escuro durante 3 dias e nada podia se enxergar. Vamos à leitura bíblica. O Senhor disse a Moisés, amanhã levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, eu enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido! Mande seus animais e servos deixarem os campos e procurem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizarão com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíram sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gozém, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e o meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu, assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor. Todo o linho e o cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado no solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram, e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar, e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Capítulo 10, do 1 ao 29. O Senhor disse a Moisés, volte ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte aos seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão
foram ver o faraó novamente. E lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas, depois da tempestade de granizo. E também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus dele. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem o Senhor seu Deus, mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano, mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento do leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento do leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre seu território. De uma extremidade à outra, foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. E lhes disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Perdoem meu pecado, apenas mais desta vez eu suplico ao Senhor seu Deus, ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte de Faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um vento forte para o oeste, que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. A praga da escuridão, versículo do 21 ao 29. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras, e ninguém saía do lugar, mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor, nosso Deus? Todos os animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre eles animais para adorar o Senhor, nosso Deus, e só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração e Faraó se recusou a deixar sair. Fora daqui, gritou para Moisés, estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, certamente morrerá. Muito bem, respondeu Moisés, nunca mais verei seu rosto novamente. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.